Pronto, Filipenses capítulo 3, do verso 4 até o verso 11, texto de hoje. Vamos ler juntos esse texto? Juntos? Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos sabedoria nesse momento, para que possamos compreender, Senhor, as verdades nela contidas, sejamos edificados, transformados, revigorados, animados por ela, Senhor, a fim de que possamos continuar a nossa caminhada cristã, a qual o Senhor nos chamou, para estarmos servindo ao Senhor com inteiro coração, de inteiro agrado, com todo esforço, com todo esmero, buscando sempre a tua glória em tudo que fizermos. Oramos por isso, Senhor, nos ajuda, fala conosco mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, talvez ele não tivesse isso em mente, mas eu digo para vocês, querendo ou não, ele deixou para nós uma das maiores e melhores recomendações ou descrições sobre o que é de fato salvação. Quando falamos de salvação, a gente fala de muita coisa. Em igreja X, salvação é de um jeito. Em igreja Y, salvação é de outro jeito. Mesmo em meio a contextos evangélicos, nós vemos pessoas falando de salvação de diversas maneiras. Mas esse texto deixa isso muito claro para nós. Esse texto basicamente derruba que 100% das, digamos que, heresias e desvios doutrinários de muitas igrejas. E deixa muito claro como Deus salva pessoas. A gente está diante de um texto que é um dos textos mais preciosos e maravilhosos da Escritura. O que para mim era tudo, considerei nada. O que para mim era ganho, considerei perda. Paulo começa a descrever o que aconteceu com ele, ao demonstrar o que aconteceu com ele, descrever quem ele era e o que ele é agora em Cristo, mostra para nós de fato o que é ser salvo ou não. Esse texto que eu queria pensar com vocês, mas eu vou fazer de um jeito diferente que eu tenho costumado fazer. Todas as vezes que eu prego, eu gosto de pregar indutivamente. O que é isso? É quando eu explico o texto e tiro as conclusões do texto. Mas existem outras formas de pregar, quais eu não uso muito, mas eu gostaria de de usar ela hoje, que nós chamamos de método dedutivo. Eu digo a verdade e mostro onde a verdade se encontra e as implicações que tem para nós. Por quê? Porque esse texto, apesar de ser um texto pequeno, ele é muito rico. E eu não consegui uma boa ideia de dividir ele em 2 sermões. Então eu preferi colocar em um só, e por isso eu tenho que ser um pouco mais objetivo do que sempre sou, a fim de que possamos compreender todas as verdades dele. Mas se eu pudesse dividi-lo e estruturá-lo de uma forma mais compreensível para os irmãos, eu poderia dividir dessa maneira e dar o seguinte tema: perdendo para receber. Tem alguns sermões que você já deve ter ouvido, perdendo para ganhar. Eu não gosto muito da palavra ganhar, porque dá a ideia de que nós estamos, por nós mesmos, alcançando alguma coisa. Então por isso eu não gosto muito desse termo. Não que ele esteja errado, mas para mim ele traz isso à memória. Mas perdendo para receber, a ideia que dá é que eu perdi algo e recebi algo. Então por isso eu preferi trazer esse tema. Então poderia dividir esse texto em 2 partes, do verso 4 ao verso 6,
que é perdendo tudo por causa de Cristo, e do verso 7 ao verso 11, recebendo tudo ao encontrar com Cristo. Duas partes então, perdendo tudo por causa de Cristo e recebendo tudo ao encontrar com Cristo. Antes de eu começar a explicar propriamente o texto, eu queria que você fosse comigo lá em Atos, capítulo 9, e nós vamos ler o relato da conversão de Paulo. Atos 9, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e o caminho aqui era conhecida por nós como igreja, como evangélicos, crentes em Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem que esse é um padrão ou um modelo de conversão. De certa maneira, algumas delas esperam que, se isso não acontecer com você, se Jesus não aparecer para você, se algo repentino, maravilhoso, miraculoso, uma luz não aparecer e brilhar diante de você, então você nunca encontrou com Cristo. Tem pessoas que pensam que é assim, mas como eu estava ensinando pela manhã, existem textos descritivos e outros prescritivos. Aqui é um texto descritivo, que está descrevendo a conversão de Saulo, não que necessariamente toda conversão tenha que ser igual a dele, mas uma coisa é certa: o texto que nós lemos de Filipenses, toda conversão tem aquilo que Paulo disse: o que era para mim ganho, agora eu considerei, por causa de Cristo, perda. Toda e qualquer converso, toda e qualquer pessoa que encontra com Cristo, sendo de maneira repentina ou não, sendo numa conversão, digamos que, onde traz pranto, choro, traz uma emoção grande ou não, todo e qualquer converso tem isso, uma mudança de consideração, uma mudança de afeto e uma mudança de vida. E aqui o que nós percebemos, voltando já para a Filipenses, eu queria ler esse relato porque Paulo usa essa ideia de quem ele era para mostrar quem ele é em Cristo aqui. E no verso 4, ele diz para nós, lá no verso 4, capítulo de Filipenses, ele diz: bem que eu poderia confiar na carne. Ora, o que seria confiar na carne? Lembre um pouquinho da história. Paulo, ou Saulo, dependendo da região em que ele estivesse, ele poderia ser chamado de diferente maneira, ou Paulo ou Saulo. Não é uma mudança de nome que aconteceu, mas uma mudança, dependendo da região, ele poderia ser chamado de Saulo, ou dependendo da outra região, ele é chamado de Paulo. O que acontece então é que ele era perseguidor da igreja. Ele era alguém, digamos que notório na igreja que eu digo, no judaísmo, melhor dizer. Então, como sendo alguém notório, alguém responsável, alguém zeloso, alguém que realmente amava o judaísmo, Paulo, de certa maneira, foi conduzido através do judaísmo a confiar em sua própria carne. E o que seria confiar na carne? Confiar em todas as regras, obediências, a todas as considerações que o judaísmo trazia até aquele momento. E ele está falando aqui em Filipenses para pessoas, para os filipenses, a fim de que eles não se gloriassem em sua carne. E eu já expliquei na semana passada o que seria gloriar-se na carne. Gloriar-se na carne seria
esperar e confiar em tudo menos em Cristo. Confiar no que você faz, no que você tem, no que você é, onde você nasceu e coisa parecida. Confiar em qualquer uma dessas coisas, a fim de que algumas dessas coisas pudessem trazer para você algum benefício espiritual. Paulo diz, não, isso é confiar na carne, mas quando nós confiamos em Cristo, nós deixamos de confiar em qualquer outra coisa. E na semana passada eu acabei falando com os irmãos e dizendo isso. Salvação implica em nós buscarmos a glória de Cristo acima de todas as coisas. A adoração a Cristo, a adoração a Deus é o fim principal da nossa vida. E isso é ser convertido. No verso 4, então, Paulo diz, bem, que eu poderia também confiar também na carne. Isso significa dizer que alguns líderes, que ele já falou no verso 3, confiavam em sua carne, na sua própria pessoa, na sua própria zelo. Continuando, ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Nisso nós encontramos uma verdade, e eu quero colocá-la aqui, acho que está aqui, essa bem aí. Salvação não é por ritual. Primeira característica que Paulo tira aqui do contexto judaico para demonstrar que muitas pessoas confiavam na carne é a questão do ritual. Pessoas, judeus ou até mesmo prosélitos acreditavam nesse momento, e líderes ensinavam isso, de que a pessoa que fosse circuncidada, está garantido, está no céu. A circuncisão era vista como algo que era como se fosse uma passagem por alguns, como se antes de ser circuncidado você era pagão, seria essa a ideia, e agora depois de ser circuncidado você é cristão. Consegue ver alguma coisa parecida? Bem parecido, né? Algumas pessoas acreditavam que de fato Deus as salvava através do ritual da circuncisão. Mas aqui Paulo deixa claro, diz que eu não confio no ritual, eu não confio na circuncisão, eu não me glorio nela. A salvação não vem por qualquer ritual ou cerimônia, e isso inclui muitas coisas, cerimônias judaicas ou até mesmo cristãs. Algumas eu posso sugerir para os irmãos: a missa, batismo de criança, batismo de adulto, observância da ceia. Qualquer cerimonial que exista na história de qualquer igreja, de qualquer ambiente, de qualquer grupo, nenhum dos rituais que possam existir podem ajudar você a ser salvo. Nenhum. Sejam eles evangélicos ou não, sejam eles que estejam ministrados dentro da igreja ou fora dela, nenhum ritual ajudará você a ser salvo. A ideia que Paulo transmite é que nenhum cerimonial pode conduzir alguém à salvação, e por isso não podemos nos gloriar nela, não podemos nos gloriar em qualquer tipo de bênção de cerimonial que tenhamos participado alguma vez na vida. Você já encontrou pessoas que confiam em cerimônias? Vez por outra eu encontro elas. Algumas delas chegam para mim e dizem: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque o senhor é a pessoa que tem, ungida por Deus, que tem o poder, a sua oração é mais poderosa, então quando o senhor com certeza impor as mãos na minha cabeça e orar por mim, então a coisa acontece. Parece que as pessoas colocam no sacerdócio ministerial um poder majestoso, que ele não existe. É como se a pessoa que recebesse a imposição de mãos aqui conseguiu um upgrade espiritual, a fim de que agora você pode deixar para ela, dedicar a ela a sua confiança, que ela vai ajudar você até mesmo a ser salvo. Muitas delas pensam assim. Tanto é que em muito período da igreja, que eu vou chamar de igreja geral, da história da igreja como um todo, desde a igreja primitiva, muitos sacerdotes acabavam colocando a hóstia na boca dos fiéis, porque eles não poderiam tocar, porque só ele tinha aptidão para isso. Outras pessoas até pensam que a igreja presbiteriana, por batizar crianças, ela está dizendo assim: olha, está batizando criança porque acha que está salvando a criança através do batismo. Não, de nenhuma forma. A igreja presbiteriana não entende, nunca entendeu, que algum tipo de cerimonial possa salvar alguém. E Paulo está dizendo isso. Nenhuma cerimônia ajudará você quando o assunto é salvação.
Segundo lugar, salvação não é por nacionalidade. Paulo diz que além da circuncisão que recebeu, circuncidado ao 8º dia, ele diz da linhagem de Israel. E quando ele fala isso da linhagem de Israel, Paulo está descrevendo, digamos que um título, está dizendo de um título de uma nação que ele participava. A nação de Israel apoiava a ideia de muitos judaizantes desse momento que estão ensinando aqui, que foram convertidos. Eles eram gentios, muitos deles, se converteram ao judaísmo, foram circuncidados e estavam questionando Paulo. Olha, Paulo, tu está pregando a salvação pela fé. A salvação pela fé, tudo bem, é pela fé, mas também é por cerimônias. E também é pelo fato de você ser participante da comunidade judaica. E muitos deles então são chamados de prosélitos, gentios que se convertem ao judaísmo. E Paulo diz: quando vocês estão se gloriando na carne, eu poderia muito mais, porque eu não sou um prosélito, eu sou da nação ou da linhagem de Israel. Eu tenho esse privilégio, eu faço parte do povo que Deus escolheu para abençoar o mundo, e de fato Deus escolheu a nação de Israel para, a partir dela, abençoar toda a humanidade. Lógico que isso ainda não aconteceu, isso vai se cumprir quando Jesus voltar. Mas uma coisa é certa, a salvação vem através da nação de Israel. Deles vêm os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, do qual Deus fez um pacto. E todas as pessoas que creem em Jesus são filhos de Abraão. A ideia aqui que Paulo transmite é a seguinte: Paulo era descendente físico de Abraão, de Isaque e de Jacó, uma herança que o povo judeu tinha como sua vocação. Tinha circuncisão, mas ele não entendia que isso poderia ajudá-lo a ser salvo. Mas a herança racial é incapaz de ajudar-nos quando o assunto é salvação. Terceiro, a salvação não é por importância. Quando Paulo fala aqui, a salvação não é por importância, eu estou fazendo referência a essa parte que ele diz, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quando Paulo descreve isso, olha, eu poderia me gloriar na carne, porque eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O que Paulo está querendo dizer? Depois do exílio, sabe o que aconteceu no exílio? Eu vou resumir rapidamente. Os hebreus nasceram com Abraão, cresceram, Isaque, Jacó, foram conduzidos para o Egito. Do Egito, depois do Egito passaram lá um tempo escravos, 400 anos, e aí então vem Moisés e liberta-os. Eles saem do jugo do Egito, da escravidão do Egito, e vão para o deserto. No deserto, eles começam a conquistar Canaã, chegam à terra de Canaã, e aí começam a solidificar suas residências ali. Aí o que acontece? Israel se afasta de Deus, se afasta dos mandamentos de Deus, e aí vem inimigos, Babilônia, vem a Síria, e começa então a guerrear com Israel, e muitos judeus são levados cativos para o que chamamos de exílio babilônico, levados para lá como escravos. Voltou apenas duas nações, Judá e Benjamim. As outras nações, as outras tribos que ali estavam exiladas, elas acabavam, digamos que, tendo casamentos mistos. Um judeu, um hebreu casava com uma mulher da Babilônia, e aí começava a nascer então o que chamamos de uma mistura. Duas nações, duas tribos permaneceram puras, os judeus e os de Benjamim. Quando Paulo diz que ele é da tribo de Benjamim, ele estava dizendo o seguinte: eu poderia me gloriar ainda mais na minha carne. Por quê? Porque eu sou puro. Eu não sou um israelita descendente de 4ª, 5ª, 6ª geração que misturou-se com outras nações. Eu sou um descendente puro. Eu sou hebreu de hebreus. O que Paulo está mostrando para nós aqui é o que algumas pessoas acabam cometendo, alguns erros que elas acabam cometendo. Que erros são esses? Algumas pessoas tentam se fazer valer da filiação de determinado pastor, presbítero, membro fundador da igreja, como se isso pudesse ajudá-los quando o assunto é salvação. Você já encontrou pessoas assim?
que acham que são dignas de respeito dentro da igreja porque são filhas do membro fundador da igreja, são filhas do pastor, são filhas de um presbítero, são filhas de um diácono, de alguém que realmente tem uma história grande na igreja. Vocês encontraram pessoas assim? Algumas pessoas pensam que, pelo fato de terem sido filhas, de serem filhas de alguém, elas podem ser muito bem abençoadas por Deus e até mesmo conduzidas à salvação. E Paulo diz: não, nada disso poderia me ajudar quando o assunto é salvação. Quarto, salvação não é por dedicação. Paulo disse dos benefícios que ele tinha. Ele nasceu, e quem nasce não escolhe de onde nasce. Mas agora Paulo começa a descrever algo que ele faz, e aqui é um ponto que eu acho que tem muita aplicação para a gente. Ele diz assim: quanto à lei, fariseu. Paulo exercia a sua herança judaica ao extremo. Para alguém ser chamado de fariseu, era alguém extremamente zeloso. Quem eram os fariseus? Não se sabe ao certo como eles surgiram. Sabe-se que eles surgiram no período intertestamentário, lá do final de Malaquias, lá no último livro do Antigo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, tem um período de mais ou menos 400 anos ali. E nesse período surgem os fariseus. Como foi que eles surgiram? Eles surgiram como pessoas zelosas, pessoas que estavam defendendo a fé, mas que de tanto defenderem a fé, acabaram conseguindo uma certa credibilidade diante do povo, e sendo visto como pessoas que eram extremamente espirituais. O governo, a direção, o direcionamento espiritual do povo judeu foi conduzido às mãos dos fariseus. Em outras palavras, alguém se tornar fariseu, eu vou trazer uma ilustração que vai parecer um pouquinho divergente, mas eu quero só trazer a ideia do que seria ser um fariseu naquela época para o que seria hoje. Alguém se tornar um fariseu é basicamente o que se tornar um médico hoje. Você fala do médico, você está conversando com alguém, a pessoa fala que seu médico, você pensa logo, inteligente, né? O cara estudou. Te formou onde? Na UFMA. Rapaz, na UFMA, mas o cara tem que estudar muito, né? Quando é faculdade particular, o pessoal até tem não, ali é fácil, o pessoal facilita. Mas imagina só, que um fariseu era alguém extremamente estudioso e zeloso. Para que ele pudesse chegar a ter o título de fariseu, era porque era alguém muito zeloso, muito estudioso. Imagina só aquela pessoa que lê a Bíblia o dia inteiro, aquela pessoa que você vai visitar, ao invés de ela estar jogando bola, você encontra, bate na porta dela, ela está lá com o coração contrito, né, compungido, né, com os olhos, com lágrimas. Imagina só que você vai convidá-lo para fazer um passeio ou ir em algum lugar e ele diz: não posso porque agora está na hora do meu jejum. Imaginou? Era quase que a ideia que tinha esse fariseu. E Paulo diz: eu era fariseu, eu poderia me gloriar na minha carne, mas não. Imagina só que muitas vezes nós começamos a conversar com pessoas estudiosas da Escritura, teólogos, estudiosos mesmo que fazem teologia, tanto pela internet ou de forma presencial. Nós costumamos dizer: esse cara sabe, esse cara é dedicado, esse irmão é piedoso. Paulo diz: nenhuma dessas coisas foi proveitosa para a minha salvação. Nenhum sacerdote, monge, estudioso de teologia, membro de uma determinada igreja, pode alcançar a salvação através por participar de algum desses grupos. Ninguém é salvo por estar na Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Ninguém é salvo por participar da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ninguém é salvo por participar de igreja X ou para ter o título de título de professor, de teólogo. Ninguém é salvo por isso. Paulo diz que enquanto se trata de salvação, eu posso conhecer a Escritura, eu posso ser o extremo estudioso e ainda assim posso não ser salvo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, Paulo, ainda além de falar que ele era fariseu, ele diz que ele era extremamente zeloso, a ponto, e aqui uma ilustração interessante, gente. Naquela época, era
pecado, era contra a lei, que um homem tocasse em uma mulher. Tocar no sentido literal mesmo, tocar. Era pecado. Mas Paulo tinha tanta raiva, tanto ódio dos cristãos, que conta-se em alguns escritos que Paulo chegava até mesmo, junto com os seus amigos, né, judeus também, a agarrar as mulheres pelos cabelos e empurrá-las e encerrá-las ao cárcere. Para um homem, tocar no cabelo de uma mulher era algo ainda pior. E Paulo dizia: você era tão zeloso, que não deixava escapar nenhum. Era homem, mulher e criança. Não sobrava nenhum. Quanto ao zelo, eu fui, Paulo diz, perseguidor da igreja. E interessante é que muitas pessoas são zelosas na sua fé. São ou não são? Algumas delas se apegam a determinados crendices e imaginam que aquilo é a vontade de Deus e ficam presas naquilo. Paulo era alguém que era sincero naquilo que cria, mas estava crendo errado. E quantos de nós, muitas vezes, não somos pegos assim? Quantos de nós não vivemos com aquelas crenças que nós aprendemos dos nossos avós, muitas vezes, ou dos nossos pais, ou de outras religiões que aprendemos em algum lugar? A minha mãe, de vez em quando, tem aquelas crendices. Eu vou colocar em relação à comida, por exemplo, né? Não coma manga com açaí, né? Porque vai fazer mal, né? O que tem de noite? A visagem. Boto cor-de-rosa, o boto se transforma em homem, né? Em noite de lua cheia. Aquelas coisas, né, que a gente aprende dos índios, já, sabe? É a minha cultura, né, gente? É paraense, né? A gente aprende dos índios, mas a gente acaba acreditando. Eu lembro que uma vez eu tinha 11 anos e eu estava no interior. Acho que era mais ou menos isso, 11, 12 anos. No interior, e no interior na época não tinha energia elétrica, né? E eu morria de medo do escuro. Aí deitei na rede, né, lá, e ficava a lamparina lá acesa, né? Você sabe, lamparina é aquela poronga, lampião, não sei como se chama. Aí aquele óleo lá com querosene, né? E aos poucos acabando, e aí acabando eu ia ficando com medo, e acabando aqui, eu ia apagando a luz, eu ia ficando com medo. Teve uma vez então que aquela lâmpada apagou e eu acordei no meio da noite com tudo apagado, tudo escuro e com um barulho assim. Parecia que tinha alguém andando na casa, que você sabe que aquela casa do interior é só de madeira, né, de tábua, e às vezes você pisa numa tábua, a tábua faz fé. Moço, nesse dia eu me tremia todinho, porque aquilo parecia que me pegava, eu não conseguia me mexer, de tão medo, tão apavorado que eu estava, eu não conseguia me mexer. De manhã. Aí a mamãe lá perguntou: e aí, como foi a noite e tal? Eu disse: mãe, você não sabe, a curupira veio me ver. Isso parece cômico, mas são crenças. As crianças aprendem a crer dessa maneira, mas nós também trazemos crenças que achamos corretas para a vida evangélica. Quantas e quantas pessoas não se martirizaram durante a história da igreja achando que Deus queria que elas se flagelassem para que elas pudessem ter os seus pecados, digamos que, perdoados por Deus? Quantas pessoas não foram sinceras? O próprio Lutero, que foi usado por Deus como reformador, quantas vezes ele não ia ao confessionário querendo despachar os seus pecados, confessando os seus pecados a um padre? São pessoas zelosas, mas infelizmente sem instrução. Quantas e quantas pessoas não estão entendendo o Evangelho de maneira errada? Estão crendo daquela forma, estão procedendo daquela forma e ainda assim não são salvas. Quantas, irmãos? Pelo simples fato de nós não estudarmos a Escritura, de não entendermos a Escritura, acabamos nos perdendo em nossa sinceridade por falta de conhecimento. E Paulo diz: por mais zeloso e sincero que eu pudesse ser no judaísmo, ainda assim isso não me serviu de nada. Em outras palavras, é possível que você creia de alguma maneira, mas é possível que você esteja crendo em um Cristo que não existe. Durante muito tempo aqui, mais de um ano eu acho, nós meditamos no Evangelho de Marcos. E eu dei o título para a série de Marcos:
um Cristo que poucos conhecem. Porque o Cristo que muitos conhecem não é o Cristo da Escritura. E quando não conhecemos o Cristo da Escritura, nós não podemos crer nele. Se não cremos nele, não somos salvos. Zelo não é a mesma coisa que ser salvo. Mas é normal que todo salvo seja zeloso naquilo que tem. Quinto, salvação não é por obediência à lei. Paulo diz, então, finalizando o seu pensamento daquilo que ele era, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo usa a lei no sentido amplo da tradição judaica. Ele não está dizendo que ele sempre cumpriu a lei em todo o seu procedimento e nunca violou. Não. A ideia judaica da época era uma compreensão igual, por exemplo, a que o jovem rico tinha. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus diz, obedece os mandamentos. Ah, mas isso já obedece. Desde criança, desde cedo. Sempre obedeci. Ah, é? Todos os mandamentos que Jesus fala para o jovem rico são mandamentos referentes ao meu comportamento para com o próximo. Ou seja, um resumo adequado da lei, das leis que falam em relação ao próximo seria: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: ah, é? Você já obedece? Então, vai, vende tudo que tu tem, depois vem e me segue. Dá aos pobres, vem e me segue. O jovem rico, por ser muito rico, diz o quê? Ficou triste e foi embora, entristecido. Ora, ele estava obedecendo a lei no sentido formal, mas não estava amando ao seu próximo. Então Paulo, quando fala aqui, quando ele fala quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ele não está falando na obediência perfeita da lei. Ele está falando naquelas regras estabelecidas pelo judaísmo, nas quais ele se dedicava: jejum, dízimo, orações, peregrinações e por aí vai. Paulo então mostra que ele poderia se gloriar na sua carne, mas a salvação não vem através da obediência à lei. A salvação não pode vir através disso. Nenhum salvo pode ser salvo através de algo que faça por si mesmo. Ninguém. E agora, pastor? A segunda parte ela é mais rápida, viu, gente? Paulo resume praticamente o contraste de tudo. Eu vou citá-la aqui e eu quero fazer umas aplicações que eu acho muito válidas para hoje. Esse texto é muito rico, muito rico. Eu queria pensar com vocês na segunda parte então. Eu vou ler todo o texto e vou colocar os pontos aqui para os irmãos e no final vou fazer algumas considerações e aplicações. Primeiro, salvação é considerar adequadamente o valor das coisas. Olha o verso 7, o que Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Em outras palavras, tudo que eu vivi antes, tudo que eu construí, tudo que eu herdei e adquiri, eu comparei. O conhecimento de Cristo é infinitamente melhor. Ele fala de sublimidade. Segundo, salvação é amar mais a Cristo do que tudo. A parte B do verso 8 diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Uma vez que ele foi considerado cristão, ele perdeu todos os seus privilégios de ser fariseu, de ser zeloso, de ser alguém que era considerado alguém obediente à lei. Ele perdeu tudo aquilo, perdeu tudo o que havia construído, mas ele diz: por amor de quem eu perdi isso e considero refúgio. O que é refúgio? É interessante essa palavra, porque ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Mas eu vou dizer as maneiras pelas quais ela pode ser traduzida. Pode ser traduzida por desperdício, aquilo que você descarta. Pode ser traduzido por esterco, eu não preciso explicar o que é esterco. Chorume, aquele líquido que sai do lixo, ou mesmo por excremento. Paulo diz
Eu olhei para as coisas que eu tinha e, por amor de Cristo, considerei aquelas coisas como esterco, como chorume, como lixo, como algo imprestável. Cristo é o objeto do amor de Paulo. Terceiro, salvação é confiar plenamente na justiça que vem de Cristo. Ele diz no verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele falou da justiça própria nos versos anteriores, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu creio somente em Cristo, nada além de Cristo. Todo o meu zelo, toda a minha herança, tudo o que eu fiz, nada disso eu confio. Se sou salvo, Paulo diz, é por causa da fé, é por causa da graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Quarto, salvação é ter comunhão com Cristo. Verso 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A ideia que Paulo transmite aqui é a seguinte: a partir do momento em que eu fui tornado crente, um cristão, eu comecei a participar das dificuldades que Cristo experimentou, mas contando com um sumo sacerdote que conhece todas as minhas limitações, pecados e defeitos. O compartilhar da vida com Cristo em meio ao sofrimento, nós somos assistidos, porque Cristo sofreu. Se Ele sofreu, é normal que nós soframos. Não é gostoso, mas é normal e é esperado. Mas em meio ao sofrimento podemos contar com esse sumo sacerdote que intercede por nós todos os dias. Participamos, temos comunhão com Ele. Salvação é ter comunhão com Cristo. Quinto, salvação é ser glorificado com Cristo. A lógica é essa. Romanos diz isso. Se sofremos com Ele, é lógico, é esperado que com Ele também reinaremos. Se morremos com Ele, é esperado que com Ele vivamos. E Paulo diz então no verso 11: para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa palavra alcançar, eu também não gosto muito dessa tradução, porque ela dá a ideia de que Paulo está chegando lá, né? A ideia aqui seria basicamente a ideia de receber, para que então receba a ressurreição dentre os mortos. Porque imagina só, como é que eu vou alcançar a ressurreição dos mortos? Como é que um morto pode alcançar a sua ressurreição? Ele não pode, ele está morto. Então por isso a ideia que eu prefiro é a ideia de receber a ressurreição, que é basicamente a ideia de Lázaro. Lázaro estava morto, Jesus chegou, então Lázaro vem para fora, e pela palavra de Jesus, Lázaro veio. Lázaro não alcançou a ressurreição por vontade própria. Lázaro recebeu a ressurreição através da palavra de Cristo. Diante de tudo isso, irmãos, que eu já expliquei para os irmãos do que é salvação, eu queria fazer algumas considerações que eu acho muito pertinentes para nós hoje. Imagina só, nós estamos lendo uma carta de um contexto totalmente religioso. Por um lado, nós temos os judeus, ou os judaizantes, que acham que podem, através dessas coisas, dessas práticas de observância, desses privilégios, alcançarem a salvação. Por outro, nós temos os pagãos, os cristãos que se converteram, ou até mesmo muitos gentios que tinham por ali, que tinham também uma vida religiosa. Muitos deuses haviam: Deus para a fertilidade, Deus para a plantação, Deus da família, Deus da vida, Deus da morte, e coisas assim. A vida era religiosa, tudo girava em torno de deuses e deuses. Nossa época não. E esse é um ponto que eu gostaria de pensar com vocês, para levar a gente a refletir sobre o que é de fato ser salvo. Muitas pessoas têm tudo, como os judaizantes tinham, acham que podem muito bem confiar na sua religião. Mas aquelas pessoas que não confiam em religião,
Você conhece pessoas que quando se fala de evangelho, de Cristo, de religião, elas não estão nem aí? Conhece ou não conhece? Pessoas que falam, isso é balela, isso não aconteceu. Biólogos inteligentes, ou não. Pessoas mesmo que nasceram, não cresceram, não tiveram uma educação cristã, muitas delas acabam olhando para o cristianismo e dizendo, isso aí é besteira. Como é que pode um homem crucificado numa cruz ser o salvador do mundo? Muitas pessoas pensam que o seu dinheiro, o seu ganho financeiro é tudo. Mas interessante é que mesmo essas pessoas que têm esse entendimento, se um dia encontram com Cristo, a vida muda. Assim como Paulo caiu do cavalo confiando em sua religião, quando encontrou com Cristo só pôde confiar nele. Assim também a pessoa que ama o dinheiro, ela pode amar o dinheiro, mas no dia que ela encontrar com Cristo, o dinheiro, ou o amor ao dinheiro, cai. E esse é um ponto que eu gostaria de pensar com você. Talvez muitos de nós estejamos recebendo desde cedo uma educação, uma consciência de que o dinheiro é a coisa mais importante da vida, e de que tudo que você fizer em relação a buscar dinheiro de maneira lícita é algo bom. Nem sempre. O crente, quando é crente, ele sabe que por mais que ele possa adquirir recursos financeiros, o seu amor não está nos recursos financeiros. O seu amor está em Cristo. Em escolher entre aprender de Cristo e ganhar mais dinheiro. O que a gente escolhe? Considerei tudo o que eu tinha estrume por causa do amor que tenho para com Cristo. Segundo lugar, algumas pessoas consideram tanto o lazer, foram criadas assim, receberam assim educação familiar, ou até mesmo desenvolveram isso, amam estar no lazer, amam passear, ir para o shopping, praia, futebol, enfim, todas as maneiras de lazer. Isso não é ruim, irmãos, de maneira nenhuma. Mas quando nós encontramos com Cristo, o lazer está em segundo lugar. Considerei tudo aquilo que me trazia realização, prazer, satisfação, estrume por causa de Cristo. As prioridades mudam. Todo e qualquer crente, quando de fato é crente, tem as suas prioridades mudadas. E terceiro, prazer. Quantas e quantas pessoas não desenvolvem uma vida imoral, e muitas delas não levam ou não veem a vida cristã como algo bom, justamente porque a vida cristã de certa maneira serve para elas como empecilho para que elas possam realizar todas os seus desejos sexuais, todos os seus desejos e os seus prazeres. Quantas e quantas pessoas muitas vezes não estão hoje afogadas em busca de prazer através da cerveja, através de boates, através de prostituição. Mas um dia, quando uma delas encontra com Cristo, a prioridade muda. O que era prazeroso para mim antes, hoje está em segundo lugar. Se foi aprovado por Cristo, então eu faço. Se não for, eu não faço. O que eu queria deixar claro para os irmãos aqui hoje, que Paulo traz para nós, é que todo crente, que de fato é crente, tem Cristo em máxima consideração e o amor por Cristo como prioridade. E a pergunta que eu faço para mim e para você, você consegue se ver como essa pessoa que tem máxima consideração por Cristo, que zela pelo seu nome, que ama a sua palavra, que busca conhecê-lo, que de fato tem desejo de crescer nesse relacionamento com Cristo acima de qualquer coisa? Pois todo que é salvo olha para trás
E ao olhar para frente, diz: o que eu deixei para trás, que me realizava antes, não é nada. Cristo é tudo. O que os crentes ganham com sua união com Cristo? Conhecimento de Cristo em sua identidade com Ele, justiça de Cristo imputadas a eles na justificação, o poder de Cristo para a sua santificação, participação no sofrimento de Cristo e também participação na glória de Cristo no dia da glorificação. Você é salvo? Se você é salvo, então você precisa olhar para trás e encontrar o dia em que você caiu do cavalo. Encontrar o dia em que você ficou cego para as coisas do mundo e você ficou então com seus olhos esclarecidos para as coisas de Deus. Você precisa encontrar o dia que sua vida mudou. Se você não olha, ao olhar para trás, não consegue encontrar esse dia, então hoje talvez seja ele. Encontrar com Cristo implica em abandonar tudo por amor a Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe, então, a olharmos para trás, ou a olharmos hoje, e encontrarmos com o Senhor. Amém? Vamos orar.